Fala galera, bem-vindos ao canal Física Superior. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos conhecer o produto vetorial. E o que é o produto vetorial? Ele é escrito da seguinte forma: A, um vetor vetorial. B, resulta em um terceiro vetor que nós vamos chamar de C. Esse terceiro vetor C é perpendicular ao plano que é formado pelo vetor A e pelo vetor B. E o sentido desse vetor C é dado pela regra da mão direita. Dessa maneira ilustrada aqui, colocamos o vetor A e o vetor B com a mesma origem e empurramos o vetor A na direção do vetor B utilizando os dedos da mão direita. O polegar estendido mostra o sentido do vetor C resultante desse produto vetorial, nesse caso aqui, para cima. A ordem dos vetores no produto vetorial é importante. Por exemplo, o vetor resultante do produto vetorial entre B e A é diferente do vetor resultante entre A e B, como mostra essa figura. Se com os dedos da mão direita empurrarmos o vetor B na direção do vetor A, o polegar estendido aponta no sentido para baixo e o vetor resultante C terá esse sentido, para baixo. É muito comum as pessoas errarem a regra da mão direita por esquecer e trocar a mão direita pela mão esquerda. Então tenha cuidado e lembre-se de respeitar o sentido do primeiro para o segundo vetor. E o módulo, ou seja, o comprimento desse vetor C, resultado do produto vetorial, é dado como o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo θ que é formado entre os dois vetores. E se esses vetores A e B forem escritos em termos dos vetores unitários? Assim, podemos expandir isso utilizando a propriedade distributiva. Então, nós temos que AXI vetorial BXI é igual a x vezes bx vezes o seno formado por esses dois versores que representam o eixo x. Então, o ângulo entre as duas componentes x é zero, ou seja, eles são paralelos. Seno de 0 graus é igual a zero. 0 vezes isso aqui é zero. Analogamente, podemos concluir que o produto vetorial entre AYJ e BYJ também é zero, pois o ângulo entre a componente y de um vetor e a componente y de outro vetor é zero, porque eles são paralelos. Então, dessa forma, nós temos que o produto vetorial de AYJ com BYJ é igual a zero. E o produto vetorial entre AXI e BYJ, como que fica? AXI vetorial BYJ é igual a AX vezes BY vezes o seno do ângulo entre x e y, que é 90 graus. E seno de 90 é 1. Então, nós temos que esse produto será o produto das componentes AX vezes BY. E o sentido? Se utilizarmos a regra da mão direita, vamos concluir que o polegar apontará no sentido do eixo Z. Então, o versor que representa o eixo Z é o versor K. E para finalizarmos, vamos fazer o produto vetorial entre AYJ com BXI. Então, AYJ vetorial BXI é igual a componente AY vezes BX vezes o seno entre y e x, que é 90 graus. Os dois eixos formam 90 graus. Então, o seno de 90 é 1, e isso nos dá o produto das componentes, AY vezes BX. E a direção? Usando a regra da mão direita, partindo de y na direção de x, vamos observar que o polegar apontará no sentido negativo do eixo z. Então, o versor será menos k. E isso nos dá o produto vetorial igual a menos AY vezes BX vezes K. Então, esse vetor C pode ser escrito como AX vezes BY menos AY vezes BX na direção do eixo Z. Então, o versor será K.
E isso é o que nós esperávamos, pois os vetores A e B estavam no plano xy, o resultado do produto vetorial teria que ser um vetor perpendicular a esse plano, então só poderia estar na direção de z. Para ficar mais claro, vamos fazer um exercício. Esse exercício diz o seguinte: dois vetores R e S estão no plano xy. Seus módulos são 4,5 unidades e 7,3 unidades, respectivamente. E eles estão orientados a 320 graus e 85 graus, respectivamente, no sentido anti-horário em relação ao semi-eixo x positivo. Qual é o valor do produto vetorial entre R e S? O módulo desse produto vetorial entre R e S nós podemos representar assim, que é igual ao módulo de R vezes o módulo do vetor S vezes o seno do ângulo θ formado entre eles. Isso é igual. O módulo de R, ele dá no problema que é igual a 4,5 unidades, vezes o módulo de S, que é 7,3, vezes o seno do ângulo entre eles. Se o vetor R faz com o semi-eixo x positivo um ângulo de 320 graus, e o vetor S faz um ângulo de 85 graus, a diferença entre esses dois ângulos será o ângulo entre os dois vetores. Então, nós temos que esse produto vetorial é igual a 4,5 vezes 7,3 dá o valor de 32,9 vezes o seno de 320 menos 85, 235 graus. O módulo de tudo isso. Então, isso é igual a 32,9 vezes o seno de 235 graus, que é menos 0,89. Como é módulo, nós vamos pegar o valor positivo dessa multiplicação. 32,9 vezes 0,89 nos dá o valor de 26,9. Nós sabemos que o vetor resultante desse produto vetorial entre os dois vetores R e S terá um módulo de 26,9 e o sentido. Como eles estão no plano xy, esse vetor resultante tem que ser perpendicular ao plano xy. Então, na direção do eixo z. O versor será k. Então é isso, pessoal. No nosso canal você encontra mais aulas e exercícios resolvidos sobre vetores, produto escalar e também produto vetorial. Se você não entendeu alguma parte da aula de hoje, recomendo que você acesse o nosso canal e assista às aulas anteriores. Um abraço a todos. Tchau!